Contraste. Episódio 2. Sobrevivendo. No episódio anterior, Victor deixou para trás uma vida de poder e luxo para lutar na linha de frente, mas ao tentar proteger Katerina, cruzou uma linha sem retorno, tornando-se fugitivo daqueles que um dia foram seus aliados. Agora, ambos precisam lutar contra o tempo e sobreviver enquanto são perseguidos implacavelmente em meio ao caos da guerra. Neste episódio, Victor e Katerina lutam para permanecer vivos em uma fuga implacável, cercados por perigos e decisões que podem custar suas vidas. A sobrevivência é sua única missão, mas será que ainda existe um lugar seguro para eles? Fique até o final deste episódio e acompanhe cada detalhe dessa fuga eletrizante. Descubra se Victor e Katerina conseguirão escapar das armadilhas mortais que os cercam, ou se a guerra será mais forte que o amor que os une. A tensão cresce a cada instante, e você não pode perder um momento decisivo que mudará suas vidas para sempre. Victor sentia o sangue ainda quente em suas mãos enquanto sua mente trabalhava a toda velocidade. Seus olhos percorriam o interior da barraca buscando uma solução imediata. Não havia tempo para hesitar. Se fosse descoberto ali, a execução seria rápida e brutal. Respirou fundo e limpou a lâmina na roupa do soldado caído. Sua mente treinada para os negócios e para a guerra, sabia que cada segundo perdido aumentava suas chances de ser capturado. Precisava sair dali sem chamar atenção, encontrar Katerina e fugir antes que o corpo fosse descoberto. Ajustou a sua postura e saiu da barraca como se nada tivesse acontecido. A escuridão do acampamento era sua maior aliada. O barulho distante dos geradores e das conversas abafadas dos soldados camuflavam seus passos. No entanto, nas sombras, olhos atentos podiam espreitar a cada instante. Um único movimento em falso poderia ser sua sentença final. Ele se moveu entre as tendas, sem demonstrar nervosismo. Manter a aparência de normalidade era essencial. Sentia a pulsação acelerada, mas seu rosto permanecia frio, inexpressivo. O vento cortante da madrugada fazia as lonas das barracas estremecerem, criando sons que mascaravam seus passos firmes. Chegou até a área onde os refugiados estavam confinados e encontrou Katerina encostada contra a parede, observando a movimentação do acampamento com atenção. Quando Victor se aproximou, ela percebeu que havia algo diferente nele. Sua expressão, sempre calculista, carregava uma urgência incomum. Ele se inclinou para perto dela e sussurrou que precisavam sair dali imediatamente. O olhar dela vacilou por um momento, tentando compreender o que estava acontecendo, mas quando viu a rigidez no semblante dele, soube que não havia espaço para perguntas. O tempo era curto. Mesmo assim, ela queria entender o motivo daquela pressa, mas antes que pudesse questionar, Victor segurou seu braço e sussurrou que não havia mais escolha. Contou, em poucas palavras, o que havia feito. O corpo do soldado ainda estava quente e logo seria encontrado. Não havia alternativas. Se ficassem, ambos morreriam, e os outros refugiados seriam massacrados sem piedade. O peso da informação caiu sobre ela como uma avalanche. Por um instante, seus olhos refletiram um misto de choque e medo, mas em seguida, algo dentro dela mudou. A mulher que Victor havia conhecido nos últimos dias não era uma vítima passiva. Katerina assentiu, apertando os lábios e respirando fundo. Ela sabia que aquele era o momento de agir, sem hesitação. Eles precisavam sair dali sem deixar rastros, sem alertar ninguém. A escuridão da noite não era apenas um obstáculo, mas também a única chance de sobrevivência. Victor respirou fundo e olhou para Katerina e os outros refugiados, que o encaravam com expectativa e medo. Antes de prosseguir, garantiu que todos entendessem que deveriam permanecer em silêncio absoluto até que ele voltasse. Suas palavras foram fortes, carregadas da autoridade de alguém que sabia exatamente o que precisava ser feito. Com um último olhar para Katerina, ele saiu rapidamente, mantendo os sentidos atentos ao menor sinal de perigo. A escuridão da noite era sua aliada, mas qualquer movimento em falso poderia alertar os soldados que rondavam o acampamento. Seu plano precisava ser perfeito. Ele caminhou até uma pilha alta de suprimentos do outro lado do acampamento e, com um chute forte, derrubou caixas, fazendo com que latas e equipamentos rolassem pelo chão e todo o armazém viesse abaixo. O barulho ecoou pelo acampamento todo e, em poucos segundos, ouviu vozes se aproximando para investigar. Soldados discutiam entre si, tentando entender o que havia acontecido. Para dar mais credibilidade ao disfarce, Victor caminhou a passos pesados,
murmurando algo ininteligível, simulando um soldado embriagado. Um dos homens o viu e riu, comentando que alguém provavelmente havia bebido mais do que devia, afastando qualquer suspeita imediata. A confusão no outro lado do acampamento deu a Victor o tempo que precisava. Ele retornou pelo caminho mais seguro, desviando-se das patrulhas e aproveitando a distração que havia criado. Quando chegou à ala dos prisioneiros, encontrou Caterina e os outros refugiados exatamente onde os havia deixado, prontos para partir. Suas expressões estavam tensas, mas determinados a seguir. Victor fez um sinal para que o acompanhassem e, com passos rápidos e silenciosos, eles começaram a se mover entre as sombras. O frio intenso tornava cada respiração visível no ar, mas o medo os mantinha em alerta. Caterina seguia de perto, os olhos sempre atentos aos arredores. Qualquer ruído mais alto poderia ser o fim para todos. Victor liderava a fuga com a mesma precisão que utilizava em seus negócios, antecipando riscos e encontrando os caminhos mais seguros. Ao longe, conseguia ouvir os soldados ainda tentando entender o que havia acontecido com as caixas derrubadas no armazém. Mas aquilo não duraria para sempre. Logo voltariam às suas rotinas e perceberiam que algo estava errado. Eles precisavam sair dali antes que fosse tarde demais. Os corredores improvisados entre as barracas se tornavam mais estreitos à medida que se aproximavam da saída do acampamento. A tensão era sufocante. Um movimento errado poderia colocar tudo a perder. Victor indicou com um gesto para que todos se abaixassem quando viu uma patrulha passando perto demais. O grupo se escondeu atrás de uma pilha de barris, prendendo a respiração, enquanto os soldados conversavam do outro lado. Um deles parecia desconfiado, olhando na direção onde estavam. Por um instante, Victor pensou que teriam que lutar, mas a sorte estava ao seu lado. O soldado foi chamado por um colega e seguiu adiante. Aproveitando a brecha, Victor fez um sinal para que continuassem a caminhada. O fim do acampamento estava próximo, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Uma barreira improvisada guardava a saída, e atravessá-la sem serem vistos seria um desafio maior do que qualquer outro que haviam enfrentado até aquele momento. A adrenalina tomava conta de Victor. O plano estava funcionando, mas por quanto tempo mais? Até que o inevitável aconteceu. Um soldado entrou na tenda do crime às pressas, esperando que fosse a barraca de seu companheiro para avisá-lo do evento com os mantimentos. Mas assim que seus olhos se ajustaram à penumbra, ele congelou. O cheiro de sangue fresco invadiu suas narinas antes mesmo que pudesse entender o que via. Um corpo estava caído no chão sem vida, e uma poça vermelha se espalhava lentamente sob ele. O choque percorreu seu corpo como um raio. Seus instintos gritavam que aquilo não era um acidente. Ele sentiu a garganta secar e o coração disparar. Alguém o matou. A base havia sido infiltrada? Um traidor estava entre eles? O medo e a adrenalina o impulsionaram para trás, e antes que pudesse racionalizar qualquer pensamento, girou nos calcanhares e correu para fora da tenda, berrando para alertar os outros. Em segundos, os gritos ecoaram pelo acampamento e o silêncio noturno foi quebrado pelo rugido das sirenes de emergência. O barulho das sirenes cortou a noite como um grito de alerta. No instante em que Victor, Caterina e o grupo de refugiados cruzaram a última fileira de barracas, uma voz estrondosa ecoou pelo acampamento, chamando os soldados para a formação. Ele soube naquele momento que haviam encontrado o corpo. O tempo que tinham antes que a caça começasse havia se esgotado. Os refletores foram ligados varrendo o acampamento em busca de qualquer movimento suspeito. O som das botas no chão se multiplicou rapidamente. Ordens eram gritadas, armas eram carregadas e os cães de rastreamento começaram a latir. Victor segurou firme a mão de Caterina e gesticulou para que os outros continuassem correndo. Se hesitassem por um segundo que fosse, seriam capturados antes mesmo de alcançarem a floresta. O peso da decisão que tomou antes de matar o soldado agora caía sobre suas costas como uma carga inevitável. Não havia mais volta. Eles eram fugitivos. A floresta estava logo à frente, mas os tiros começaram antes que pudessem chegar à segurança das árvores. Os soldados disparavam sem hesitar, alvejando as sombras que corriam em meio ao caos. As balas rasgavam o ar, atingindo troncos e levantando poeira ao redor deles. Victor sabia que naquele momento, os russos não estavam preocupados com capturas. Quem estivesse fugindo era inimigo. Os passos rápidos do grupo ecoavam pela terra úmida, e os galhos baixos arranhavam seus rostos enquanto se embrenhavam na escuridão. Caterina segurava a respiração,
tentando acompanhar o ritmo sem tropeçar. O medo era um combustível silencioso, impulsionando-os adiante. Mas os soldados eram rápidos. As lanternas começaram a se espalhar pela borda da floresta, iluminando as silhuetas dos fugitivos que tentavam escapar. Os cães estavam próximos, guiados pelo cheiro e pela fúria de seus treinadores. Se não encontrassem um jeito de despistá-los logo, seriam encurralados. Victor tomou a dianteira e sinalizou para que o grupo se dividisse em direções opostas. Se corressem juntos, seriam alvos fáceis. Alguns dos refugiados hesitaram, mas a escolha era clara. Separar-se significava aumentar as chances de pelo menos alguns sobreviverem. Ele puxou Caterina consigo para um lado, desviando de um tronco caído e se jogando atrás de uma moita densa antes que uma lanterna iluminasse seu caminho. O farfalhar das folhas denunciava a passagem dos soldados, que varriam a área com os fuzis prontos para disparar. Victor fechou os olhos por um segundo, ouvindo a respiração acelerada de Caterina ao seu lado. Sabia que se fizesse qualquer som, aquele seria seu último momento. A espera era agonizante. O inimigo estava ali, a poucos metros de distância, e qualquer decisão errada significaria o fim. A tensão no ar era cortante e a única certeza que Victor tinha era que dali em diante ele estava em uma guerra diferente. Uma guerra pela própria sobrevivência. O tempo parecia se esticar em meio à escuridão, enquanto Victor mantinha o corpo imóvel, sentindo o frio penetrar suas roupas e se alojar em seus músculos tensos. Caterina tremia ao seu lado, não apenas pelo gelo cortante, mas pelo terror de serem descobertos. Os soldados se aproximavam, suas botas afundando na neve endurecida, cada passo soando como um martelo em sua mente. Victor deslizou a mão para sua faca, sentindo o peso familiar do metal gelado. Se fossem detectados, ele sabia que não teria outra opção além de lutar. Mas atacar significaria alertar os outros soldados, e então a caçada se tornaria um massacre. Precisava esperar, precisava confiar que a escuridão ainda estava do lado deles. Um estalo seco cortou o silêncio vindo da direção oposta. Foi um som rápido, seguido pelo eco de algo rolando sobre o chão congelado. Os soldados se entreolharam por um instante, seus instintos treinados identificando um possível movimento inimigo. Sem hesitar, mudaram a rota e correram em direção ao ruído, armas em punho, prontos para qualquer emboscada. O latido dos cães se afastou por um momento. A tensão se deslocou para o outro lado da floresta. Victor percebeu a brecha. O perigo imediato havia diminuído, mas o tempo que tinham para escapar estava se esgotando rapidamente. Victor e Caterina movimentavam-se com precisão, escolhendo caminhos onde o terreno dificultava o rastreamento. Victor pegou punhados de terra úmida e esfregou nas suas roupas e nas de Caterina, abafando qualquer vestígio de odor que pudesse ser detectado. Os gritos dos perseguidores ecoavam cada vez mais distantes. A escuridão era tanto uma aliada quanto uma ameaça. O frio intenso cortava a pele e tornava os movimentos mais lentos. Cada passo sobre o solo irregular podia ser uma armadilha. Os galhos estalavam sob os pés e a neve dificultava a respiração, tornando o ar mais pesado. Caterina tentava acompanhar o ritmo de Victor, ignorando o medo que crescia a cada som distante. Ela sentia o coração martelando no peito, mas se obrigava a continuar. Victor, experiente em situações extremas, se movia sem hesitação, usava atalhos, desviava de possíveis emboscadas e evitava caminhos que pareciam óbvios demais. Ele conhecia as táticas do exército que agora os caçava, e isso lhe dava uma pequena vantagem, mas o risco aumentava a cada minuto. Os sons de vozes distantes se tornaram mais espaçados, indicando que os soldados estavam espalhados pela floresta. Victor aproveitou a oportunidade e guiou Caterina para um pequeno desfiladeiro, onde poderiam se esconder e recuperar o fôlego. Caterina, ofegante, sentiu as pernas tremerem pelo frio e pela exaustão, mas não reclamou. Seus olhos encontraram os de Victor por um breve instante, e naquele olhar havia mais do que tensão. Havia um pacto silencioso. Ele sabia que ela não o deixaria para trás e ela começava a perceber que ele faria qualquer coisa para protegê-la, mas o perigo ainda estava próximo. A qualquer momento, os soldados poderiam se reagrupar e cercá-los. O tempo estava se esgotando e Victor precisava tomar a próxima decisão com precisão cirúrgica. A floresta densa parecia engolir qualquer vestígio de luz, enquanto Victor e Caterina avançavam por uma trilha estreita e irregular.
O vento cortante sussurrava entre os galhos retorcidos, trazendo consigo o som distante de patrulhas e latidos. Victor conhecia aquele terreno como ninguém. Antes de a guerra transformar tudo em um inferno sem regras, ele havia estudado cada acesso, cada desvio, cada ponto que poderia servir de abrigo ou rota de fuga. Agora tudo aquilo se tornava sua única vantagem. A mente afiada que um dia construiu impérios financeiros agora era sua única arma para sobreviver. Caterina tentava acompanhar seu ritmo, mesmo com os pés doloridos e o frio penetrando em seus ossos. A incerteza do que os esperava era esmagadora, mas não havia outra opção. Seguir em frente era a única chance. O som de passos e vozes cortou o silêncio, trazendo um alerta instantâneo. Sem hesitar, Victor puxou Caterina para dentro de um riacho raso e gelado. A água cortante tomou conta de seus corpos, roubando-lhes o ar. A escuridão era sua aliada, mas a qualquer momento poderia se tornar uma sentença de morte. O grupo de soldados avançou devagar, lanternas varrendo o chão lamacento buscando qualquer sinal da fuga. Caterina sentia o coração disparado, cada batida ecoando dentro de sua cabeça. O medo pulsava em suas veias quando um dos soldados parou bem próximo, varrendo o terreno com os olhos. Victor manteve a respiração controlada, os músculos travados, esperando o momento certo. O tempo pareceu se arrastar em uma eternidade congelada, até que os passos voltaram a se mover. O soldado hesitou por um instante, depois seguiu adiante com o grupo. Só quando o silêncio voltou a dominar, Victor soltou um leve suspiro, sentindo a tensão soltar-se um pouco, mas sem se permitir relaxar completamente. Horas se passaram enquanto caminhavam sem descanso. O frio queimava a pele e os passos eram um desafio contra o próprio corpo. A vegetação tornava o avanço mais difícil, mas também oferecia uma barreira natural contra olhares indesejados. Quando finalmente chegaram a um ponto onde os ruídos da busca ficaram para trás, Victor parou, avaliando os arredores. Ainda não estavam seguros. O perigo continuava à espreita, e cada decisão errada poderia custar suas vidas. Caterina tremia, exausta e encharcada, mas sem dizer uma palavra. Seus olhos encontraram os de Victor e naquele instante, ele soube que não poderia falhar. Ela havia confiado nele, e agora era sua responsabilidade garantir que saíssem vivos daquele inferno. O vento cortante não dava trégua enquanto Victor e Caterina seguiam pela mata, os músculos cansados e o frio penetrando em seus ossos. Os passos pareciam mais pesados, e a escuridão tornava tudo mais perigoso. Eles precisavam de um abrigo, um lugar onde pudessem se esconder pelo menos por algumas horas antes de seguir adiante. Foi então que Victor avistou algo entre os galhos retorcidos. Uma cabana de madeira, velha e aparentemente abandonada. Com cautela, ele se aproximou, analisando o local antes de empurrar a porta rangente. O cheiro de madeira úmida e poeira tomou o ar. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali há muito tempo. Era arriscado, mas naquele momento, não tinham escolha. Precisavam se aquecer antes que o frio os matasse. A cabana parecia esquecida pelo tempo, uma estrutura simples de madeira que resistia à natureza ao seu redor. O telhado estava parcialmente inclinado. Algumas tábuas da parede tinham cedido ao vento e a porta rangeu ao menor toque de Victor. Ele empurrou devagar, mantendo a arma firme, enquanto verificava o interior. O cheiro de mofo e madeira úmida tomou suas narinas, misturando-se à poeira que dançava no ar. O lugar era pequeno, talvez um antigo abrigo de caçadores ou de alguém que fugira da guerra. No centro havia uma lareira de pedra apagada, com cinzas acumuladas, e uma mesa de madeira rústica com uma cadeira tombada ao lado. Prateleiras frágeis se prendiam à parede, algumas com objetos abandonados, potes vazios e utensílios enferrujados. O chão de madeira rangia sob seus pés, mas, mesmo com os sinais de abandono, aquilo era um refúgio, pelo menos por agora. Victor analisou os cantos do lugar, garantindo que ninguém mais havia passado por ali recentemente. As janelas eram pequenas, algumas cobertas com panos desgastados, filtrando a luz fria da lua. Um armário baixo ficava no fundo do cômodo. Sua porta mal fechada revelava o que pareciam ser algumas roupas ainda dobradas. Ao lado, um colchão fino estava jogado sobre um estrado improvisado, coberto por um lençol empoeirado. Havia uma porta estreita que levava a um cômodo menor, possivelmente um depósito ou um banheiro primitivo. O silêncio ali dentro era quase pesado, contrastando com o vento cortante que soprava do lado de fora.
Victor sabia que não podiam se dar ao luxo de serem exigentes. Aquele lugar poderia ser tudo o que tinham entre a sobrevivência e a morte no frio. Caterina entrou logo atrás dele, abraçando o próprio corpo, tremendo visivelmente. Seu cabelo gotejava, formando pequenas poças no chão de madeira. Ela olhava ao redor, seus olhos avaliando cada detalhe com desconfiança. Eles ainda estavam encharcados, exaustos, mas precisavam garantir que não havia perigo antes de relaxarem. Foi então que Victor se aproximou das prateleiras, movendo alguns objetos com as mãos firmes. Encontrou algumas latas de comida amassadas, cobertas de poeira, mas ainda lacradas. No fundo do armário, havia alguns cobertores grossos, dobrados de forma desajeitada. Perto da lareira, uma pilha de lenha parecia ter sido deixada há muito tempo, seca o suficiente para reacender o fogo. Ele lançou um olhar para Caterina, que agora tocava um dos cobertores, testando a textura entre os dedos frios. Era uma pequena vitória, algo que poderia lhes dar um pouco mais de conforto antes de seguirem viagem. Mas antes de qualquer coisa, precisavam se aquecer, e para isso, ainda teriam que se livrar das roupas molhadas, algo que nenhum dos dois parecia pronto para fazer. Victor acendeu a lareira, mesmo com o risco de serem notados por sua luz, e seu calor começou a preencher o ambiente, mas o frio ainda grudava nos corpos encharcados de Victor e Caterina. Eles sabiam que permanecer molhados era um risco, mas a ideia de se despirem um diante do outro trazia um constrangimento inesperado. Victor virou-se de costas, retirando a jaqueta pesada primeiro. O tecido encharcado caiu no chão, deixando à mostra sua camisa grudada ao corpo. Ele hesitou antes de puxá-la sobre a cabeça, sentindo o ar gelado morder sua pele. Do outro lado, Caterina permanecia perto da lareira, esfregando os próprios braços enquanto olhava de relance para ele. Com um movimento hesitante, começou a desabotoar a blusa, tentando ignorar a presença dele. Ambos estavam em silêncio, concentrados no próprio desconforto. Mas então, em um instante que não sabiam dizer se foi um descuido ou um impulso, seus olhares se cruzaram. Por um segundo, não eram fugitivos, não eram inimigos de lados opostos de uma guerra. Eram apenas dois corpos marcados pelo frio, pela luta, pela necessidade de sentir algo além da sobrevivência. O ar ficou mais pesado, carregado por algo que ia além do desejo. Era um reconhecimento silencioso de tudo o que haviam passado até ali. Victor notou as marcas no corpo de Caterina, cicatrizes que contavam histórias que ele nunca ouviria completamente. Ela, por sua vez, viu nos músculos tensos de Victor os sinais de batalhas travadas tanto no campo quanto dentro de si. Nenhum dos dois desviou o olhar. Não havia mais espaço para timidez ou constrangimento. Não naquele momento. Caterina deu um passo à frente, sentindo o calor da lareira misturar-se ao calor crescente dentro de si. Victor fez o mesmo. O frio já não importava. As roupas molhadas eram apenas um detalhe que desaparecia no chão de madeira. Quando os dedos de um tocaram a pele do outro, não houve hesitação. A necessidade de contato era maior do que qualquer barreira. O corpo de Caterina encontrou o de Victor, e pela primeira vez, nenhum dos dois precisou de palavras. Naquele espaço esquecido pelo mundo, entre as sombras projetadas pelo fogo e os resquícios de um abrigo abandonado, eles se entregaram um ao outro. Era algo diferente de qualquer coisa que já tinham vivido. Não era apenas o calor de corpos se encontrando, mas o peso de uma conexão inesperada, de um desejo que nascia do desespero, da solidão e da necessidade de sentir algo real em meio ao caos. Os movimentos eram urgentes, mas cheios de cuidado, como se temessem que aquele momento pudesse se desfazer a qualquer instante. Victor sentia o cheiro da pele de Caterina, misturado ao aroma da madeira queimando, enquanto suas mãos percorriam o corpo dela, gravando em sua mente cada detalhe. Caterina, por sua vez, entregava-se sem resistência, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Ali, entre as cinzas e a esperança, eles deixaram de ser apenas sobreviventes e se tornaram algo mais. Os corpos ainda estavam aquecidos, mas o frio da realidade voltava aos poucos, trazendo consigo pensamentos que Victor havia aprendido a enterrar ao longo dos anos. Deitado ao lado de Caterina, ele sentiu algo diferente. Um medo que não era sobre ser caçado ou morto, mas sim sobre perder algo que nunca imaginou querer. Pela primeira vez permitiu-se dizer o que estava em sua mente, sem estratégias, sem cálculos. Confessou que nunca pensou que se importaria tanto com alguém, que o dinheiro,
Depois a guerra o endureceu a ponto de acreditar que conexões eram um luxo impossível. As palavras saíram mais pesadas do que imaginava, mas não podia mais segurá-las. Caterina ouviu em silêncio, seus olhos perdidos nas chamas que dançavam na lareira. Ela não respondeu. Não porque não sentia nada, mas porque não sabia se poderia acreditar. Em seu peito um peso se formava. Era aquilo real ou apenas uma ilusão nascida do desespero da guerra? O silêncio se estendeu entre eles, e Victor entendeu. Não havia como exigir certezas em uma situação como aquela. Ele respirou fundo e se levantou, sentindo a necessidade de voltar à realidade. O calor do momento já era uma lembrança, e a sobrevivência voltava a ser a prioridade. Pegou as roupas secas que encontraram e começou a vesti-las, sentindo o tecido áspero contra a pele. Caterina fez o mesmo, ainda sem palavras, seus pensamentos distantes. Eles precisavam comer, então Victor pegou os enlatados, abriu um deles e entregou para ela, que aceitou sem resistência. Mastigavam em silêncio, dividindo o que encontraram enquanto a tensão entre os dois se misturava ao medo do que estava por vir. Com a barriga menos vazia e a mente mais alerta, Victor pegou sua arma e se posicionou perto da janela. A noite lá fora era densa, e ele sabia que qualquer movimento poderia ser um prenúncio de perigo. Não podiam se dar ao luxo de se distrair novamente. Caterina o observava e notou os pequenos ferimentos espalhados pelo corpo dele. Cortes nos braços, uma marca roxa perto das costelas, arranhões que ainda sangravam levemente. Ele estava exausto, mas se mantinha firme, vigilante. Sem dizer nada, ela pegou alguns panos improvisados, molhou-os na pouca água que encontraram e se aproximou. Victor não protestou quando sentiu o tecido tocar sua pele. Apenas permaneceu imóvel, observando a escuridão além da janela. Caterina limpava os ferimentos com movimentos cuidadosos, sentindo a tensão nos músculos dele, a respiração controlada, os olhos sempre atentos. Mesmo ali, após tudo o que aconteceu, ele continuava um soldado. Ela se perguntou se ele algum dia seria apenas um homem. Enquanto enfaixava os cortes, percebeu que talvez não fosse a única a temer aquela ligação. Victor também lutava contra algo dentro de si, algo que nem mesmo a guerra havia sido capaz de matar. O momento entre eles foi interrompido por um ruído do lado de fora. Vozes cortaram o silêncio da noite, firmes e determinadas. Victor se enrijeceu no mesmo instante e gesticulou para que Caterina permanecesse imóvel. Ele deslizou até a porta e espiou por uma fresta quase imperceptível. No exterior, um grupo de homens armados patrulhava a área. Seus olhos atentos estavam varrendo o terreno coberto de neve. A respiração de Victor ficou pesada. Sua mente calculava opções. Se ficassem quietos, talvez os homens seguissem adiante. Mas um deles parou de repente. A luz fraca da lanterna iluminou rastros de pegadas frescas marcando a neve. Murmuraram algo entre si, e um deles começou a segui-los na direção da cabana. Então, um brilho tremulante escapou por uma das frestas de madeira. A luz da lareira os denunciava. O tempo se esgotava. Sem alternativas, Victor se moveu delicadamente e puxou Caterina pelo braço. Ele apontou para os fundos da cabana e, sem trocar palavras, ela entendeu. A madeira velha rangeu levemente sob seus passos apressados, mas os ruídos lá fora abafavam os pequenos sons. Escaparam por uma abertura nos fundos e pisaram na neve, que afundava sob seus pés. O frio intenso queimava suas pernas, mas não podiam hesitar. Atrás deles, os homens se aproximavam. Victor guiava Caterina por entre árvores retorcidas e galhos cobertos de gelo, escolhendo os caminhos menos óbvios para despistar qualquer perseguidor. Um grito ecoou atrás deles. Haviam descoberto que a cabana estava ocupada recentemente, com as roupas ainda molhadas deixas no chão e as latas de comida recentemente abertas, além do fogo que ainda aquecia o ambiente. As portas foram abertas com violência, e o estalo das armas sendo preparadas ressoou na noite. Mesmo com a adrenalina pulsando, Victor notava o cansaço dela, mas não podiam parar. O mínimo som errado e seriam caçados como animais. A cabana ficou para trás, sem rastros de estarem sendo perseguidos novamente. A noite se arrastava e cada passo levava-os mais para dentro da mata escura. O vento cortava o rosto, trazendo consigo um gelo que se infiltrava na pele. Caminhar se tornava um desafio. Os músculos já estavam rígidos pelo frio e pelo esforço, mas a única certeza era que parar não era uma opção. Victor olhava para os lados, atento a qualquer movimento suspeito. O silêncio absoluto da floresta era ao mesmo tempo um alívio e uma ameaça invisível.
Caterina respirava com dificuldade, mas se mantinha ao lado dele. O que estava por vir era incerto, mas ao menos por enquanto ainda estavam vivos. Os passos lentos denunciavam a exaustão, algo que se tornava um peso ainda maior. O frio da madrugada deixava os músculos rígidos e a fome voltou a roer o estômago, tornando cada movimento um esforço um pouco mais impossível. Caterina sentia as pernas cederem a todo instante, mas se obrigava a continuar. Victor seguia à frente, os olhos sempre atentos ao menor sinal de perigo. O cansaço não podia vencer. O silêncio da floresta só era quebrado pelo barulho das folhas secas sob os pés e pela respiração pesada dos dois. Quando a escuridão começou a ceder espaço para um tímido tom alaranjado de nascer do sol no horizonte, um vislumbre de esperança surgiu entre as árvores. Uma estrada deserta, cortando a paisagem como um caminho incerto, mas promissor. Victor parou por um instante, analisando os arredores. Estradas eram perigosas. Embora parecesse abandonada, poderia ser um ponto de patrulha ou um caminho frequentemente usado por militares. No entanto, não havia opções melhores. Continuar na floresta sem rumo poderia ser ainda mais arriscado. Com um aceno discreto, indicou para Caterina segui-lo. Os passos em direção ao asfalto faziam o coração dela batia mais forte. Será que estavam realmente seguros? E se os soldados já tivessem espalhado avisos sobre um desertor e uma prisioneira fugitiva? As dúvidas se acumulavam, mas o corpo cansado não tinha forças para contestar. Seguir em frente era a única escolha. A estrada se estendia à frente, silenciosa e fria. O vento soprava leve, carregando consigo um cheiro de terra molhada e folhas secas. Nenhum sinal de veículos, nenhum som de motores. Apenas a vastidão daquele caminho desconhecido. Victor seguia sempre na frente, os olhos atentos a qualquer movimento ao longe. Caterina o acompanhava, sentindo o corpo clamar por descanso, mas mantendo o ritmo. Não sabiam para onde aquela estrada os levaria, mas qualquer destino parecia melhor do que o horror que haviam deixado para trás. Os passos de Victor e Caterina diminuíram quando avistaram ao longe um pequeno grupo de homens parados à beira da estrada. Estavam armados, observando atentamente o horizonte, como se aguardassem algo ou alguém. O instinto de Victor imediatamente o colocou em alerta. Seu corpo enrijeceu e ele ergueu levemente a mão para que Caterina parasse. O frio da manhã ainda cortava sua pele, mas o perigo iminente fazia o sangue correr mais rápido. Ele analisou rapidamente a situação. Se fossem soldados russos, a fuga terminaria ali. Se fossem apenas civis armados para proteção, talvez houvesse uma chance de conseguir abrigo ou informações. Mas e se fossem mercenários? Ou caçadores de recompensas em busca de fugitivos? Não havia tempo para certezas, apenas para decisões. Ele avaliou o terreno ao redor. O mato alto poderia ser uma rota de fuga, mas correr sem saber para onde não era a melhor opção. Ficar parado, no entanto, também não parecia uma escolha segura. A estrada era exposta demais, tornando impossível recuar sem ser notado. Seus olhos buscaram alguma pista no semblante daqueles homens à frente, mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, um arrepio subiu por sua espinha. Algo frio tocou sua nuca. O clique metálico inconfundível de um fuzil sendo destravado ecoou nos seus ouvidos e uma voz firme cortou o silêncio, ordenando que ele não se mexesse. Victor congelou, sentindo a tensão se espalhar por seu corpo. Caterina conteve a respiração, seus olhos arregalados fixos nele, sem saber se um único movimento seria o suficiente para colocar um fim àquela fuga desesperada. O homem atrás de Victor mantinha o fuzil firme, o cano pressionado contra sua pele, esperando por qualquer reação. O silêncio se tornou insuportável. Caterina olhava para ele, esperando alguma instrução, mas Victor sabia que qualquer erro custaria suas vidas. Seus pensamentos corriam em busca de uma solução, tentando calcular as possibilidades. Não havia como lutar, não naquele momento, não sem saber quantos estavam ao redor. Se reagisse da forma errada, poderia condenar Caterina junto. Suas mãos permaneceram erguidas levemente, os músculos contraídos e prontos para agir, mas sua mente sabia que o próximo segundo decidiria tudo. Caterina tentou recuar, mas mãos firmes a agarraram pelos braços, puxando-a para trás com brutalidade. Ela se debateu, mas a força dos homens era implacável. Um deles a segurou pela cintura, imobilizando seus movimentos enquanto o outro pressionava um rifle contra suas costelas. Seus olhos buscaram Victor,
Mas ele também estava rendido, os punhos cerrados, o corpo rígido, tentando conter o impulso de reagir. Ao redor deles, mais homens surgiram da mata, formando um círculo fechado, bloqueando qualquer tentativa de fuga. O silêncio da estrada foi quebrado pelo som de botas pisando no chão duro, armas sendo erguidas e ordens sendo sussurradas, em um idioma que Victor não conseguiu reconhecer de imediato. A tensão era sufocante. Nenhuma palavra foi dita por um longo segundo, apenas o som das respirações aceleradas e o estalo das folhas secas ao redor. Victor sabia que aquele instante definiria tudo. Se tentasse qualquer ação precipitada, poderia condenar tanto a si mesmo quanto Caterina. Seu olhar encontrou o dela por um instante e a resposta que buscava estava ali. Medo, sim, mas também uma determinação silenciosa. Eles ainda estavam vivos. Mas por quanto tempo? A incerteza pesava no ar, deixando em aberto a pergunta que não podia ser respondida naquele momento. Será que Victor e Caterina conseguirão escapar? Não perca o próximo episódio e descubra até onde essa fuga pode levar Victor e Caterina. A tensão só aumenta, os perigos se multiplicam e o destino deles continua incerto. Cada escolha pode ser a última, e o desfecho dessa jornada ainda está longe de ser definido. Prepare-se para mais reviravoltas e momentos decisivos que podem mudar tudo. E para não perder nenhum detalhe dos próximos episódios, siga o canal e ative as notificações. Assim você fica por dentro de cada nova reviravolta dessa jornada. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comente o que achou dessa parte da trama. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo capítulo dessa intensa história de contraste, amor e guerra.